Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição desta quinta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tem muita coisa para a gente falar, tem jogador saindo, tem informação sobre o jogador que o Vasco tem interesse aí em contratar, a gente vai atualizar também. Vamos falar muito aqui sobre o clássico de domingo, Vasco e Fluminense, que tá dando uma treta danada aí em relação aos ingressos. O Vasco quer que o Fluminense libere mais ingressos para essa partida, né? Inacreditável que o Fluminense tá fazendo. Vamos comentar aqui. Vamos falar também sobre Copa do Brasil, a partida contra o Trem do Amapá. Será que vai ser realizado mesmo lá no Amapá? Ou será vendido para outro estado? A gente vai conversar sobre isso aqui. Enfim, muita coisa para a gente falar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes, eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Então, bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando da 1xBet. Você que quer começar a fazer suas apostas esportivas, faz o seguinte, vem aqui no comentário fixado, tem o link da 1xBet e tem também o código promocional aqui do canal. Basta você utilizar o nosso código promocional que o seu primeiro depósito vai dobrar. Se você colocar R$20, vira 40, se você botar 50, vira 100 e assim por diante. Para fazer aquela fezinha num site esportivo confiável, 1xBet. O link está aqui no comentário fixado, a 1xBet que é parceira antiga aqui do canal Machão da Gama. Bom, vamos começar falando aqui sobre Copa do Brasil, né? O adversário do Vasco já está confirmado. O Vasco vai enfrentar o Trem do Amapá na primeira fase, né? A partida será como visitante. O mando de campo é do Trem do Amapá e o Vasco joga pelo empate, porque é a regra da CBF, né? Nesse primeiro momento da Copa do Brasil. A equipe visitante joga pelo empate. Se o Vasco passar pela equipe do Trem do Amapá, vai enfrentar na segunda fase o Tum-Tum do Maranhão ou o ABC do Rio Grande do Norte, né? O vencedor desse confronto entre Tum-Tum do Maranhão e ABC do Rio Grande do Norte. Nessa segunda fase, a partida será realizada no Rio de Janeiro, né? O Vasco será o mandante na segunda fase. A premiação para o campeão da Copa do Brasil de 2023 será de R$92 milhões. Nada mal, né? Seria aí um dinheirinho bem interessante para entrar nos cofres do Vasco. Mas vamos falar aqui sobre o local dessa primeira partida entre Vasco e Trem do Amapá, porque o principal estádio lá de Macapá é o estádio Zerão, estádio que inclusive é muito conhecido porque a linha do Equador passa, né, nesse estádio. Porém, o estádio está com algumas limitações ali do corpo de bombeiros, etc e tal, e a capacidade está bastante reduzida. Neste momento, o estádio pode receber no máximo 4.000 torcedores. E o Corpo de Bombeiros liberou, nesse momento, apenas 3.100 torcedores, né, de capacidade máxima para o estádio Zerão. Então, assim, é difícil imaginar que essa partida seja realizada lá na cidade de Macapá, no estádio Zerão. A tendência é acontecer uma venda de mando de campo, né, da equipe do Trem do Amapá, até porque é uma oportunidade da equipe fazer um dinheiro, né, colocar uma grana no bolso ali que vai ajudar para toda a temporada. O Vasco, em 2017, enfrentou uma equipe do Amapá pela Copa do Brasil, o Santos do Amapá, e aconteceu exatamente isso, a venda do mando de campo. Naquela ocasião, a partida foi vendida para a Arena das Dunas, em Natal, no Rio Grande do Norte. Deve acontecer algo parecido dessa vez, mais uma vez, né? O jogo deve ser vendido e aí surge como possibilidade a Arena das Dunas, no Rio Grande do Norte, surge também como possibilidade a Arena da Amazônia, em Manaus, e até mesmo a cidade de Belém. Vamos aguardar e tendo mais novidades, né, a gente atualiza aqui no canal. E já que a gente está falando aqui de estádio, capacidade de ingressos, etc e tal, já vamos falar de Vasco e Fluminense, partida que será realizada no domingo, né, no estádio do Maracanã, e tá dando aí uma confusão danada, porque o Fluminense, primeiro, dificultou demais a vida do vascaíno, né, para compra de ingresso. O torcedor do Vasco tem que imprimir voucher, retirar ingresso em ponto físico, enfim. Parece que a gente está aí nos anos 80, né? Hoje em dia tudo pelo celular. Mas o Fluminense fez questão
de dificultar a vida do torcedor vascaíno. Além disso, o Vasco planeja solicitar ao Fluminense uma carga maior de ingressos, porque o Fluminense disponibilizou apenas 50 mil ingressos para essa partida. E qual a justificativa? Já que o estádio do Maracanã tem capacidade para mais de 70 mil pessoas. Por que colocaram só 50 mil? Parece que é um medo, né, de ser engolido pela torcida do Vasco. Afinal de contas, em 5 dias de venda de ingressos, a torcida do Fluminense tinha comprado 4 mil ingressos só, e em 3 horas a torcida do Vasco comprou aí mais de 20 mil ingressos, né? Então, assim, parece ser um medo de ser engolido pela torcida do Vasco, e nesse momento não tem mais ingresso disponível para setores mistos ou setor de torcida do Vasco, né? Só tem ingresso disponível por setor sul, onde a torcida do Fluminense vai se encontrar. Então o Vasco vai tentar aí aumentar essa carga de ingressos e até investigar se realmente 50 mil ingressos foram colocados à venda ou se o Fluminense está travando, né, essa venda de ingressos. É inacreditável, é só no futebol brasileiro, né? As pessoas preferem perder renda, porque se coloca os 70 mil, meu amigo, pelo menos ali a parte do Vasco e parte mista ia lotar tudo. Mas os caras preferem perder dinheiro porque sabem que vai ser engolido pela torcida do Vasco. É inacreditável o futebol brasileiro, né? Coisas do futebol brasileiro. E o Fluminense, né, como sempre, enfim, com essas atitudes pequenas que, infelizmente, a gente também já está acostumado. Domingo, Vasco e Fluminense no Maracanã, com toda certeza a torcida do Vasco em maior número, mas tomara que o Vasco consiga aí liberar mais ingressos, né? Porque tem muito vascaíno a fim de ir e que infelizmente não conseguiu comprar ainda por conta das dificuldades impostas pelo clube mandante. Bom, e agora vamos falar aqui sobre jogadores, né? Jogador lesionado, jogador chegando, jogador saindo, enfim, muita coisa aqui para atualizar. Primeiro a gente fala sobre Figueiredo. O atacante Figueiredo teve constatado ali uma lesão na posterior da coxa no grau 1 e o jogador já iniciou o seu tratamento e ficará afastado dos gramados por pelo menos 2 semanas. Então, Figueiredo está fora do clássico contra o Fluminense, está fora de combate aí pelas próximas 2 semanas. Tem jogador de saída do Vasco da Gama, estou falando do goleiro Alexander. O Vasco informou que o goleiro Alexander foi liberado para acertar o seu empréstimo junto ao Avaí. O jogador ficará na equipe catarinense até o final do Campeonato Brasileiro Série B, com opção de compra no final do vínculo. Então o goleiro Alexander vai jogar a Série B pelo Avaí. Eu acho que é uma boa para todo mundo. É bom para o Vasco, é bom para o Alexander e é bom para o Avaí, que vai ter um goleiro bom também. O Alexander tem potencial para se desenvolver bastante ainda. No Vasco ele não teria espaço, né? O Vasco contratou 2 goleiros, então o Alexander não iria jogar e agora vai ter a oportunidade de disputar a Série B pelo Avaí. Boa sorte aí ao Alexander. E agora a gente fala aqui sobre Diego Valois, o atacante colombiano do Talleres, que surgiu uma informação ontem da imprensa argentina, a gente até trouxe aqui no canal, que o Vasco tinha feito uma proposta de 3,5 milhões de dólares por 50% do passe do jogador. O Valois que está forçando uma saída lá do Talleres no último jogo, inclusive, o atleta ficou no banco de reservas após ter entrado em atrito com a comissão técnica e com a direção do clube. Bom, todo mundo está negando a informação, né? A imprensa argentina colocou a informação que o Vasco ofereceu 3,5 milhões de dólares pelo jogador, mas o Vasco nega essa proposta. O empresário do jogador disse que o Vasco tem interesse, mas ainda não fez nenhuma nova proposta, tirando aquela feita lá atrás. E o próprio Talleres de Córdoba também dá a mesma informação, né? Que o Vasco fez uma proposta lá atrás, mas que depois não procurou mais a equipe de Córdoba. Então, parece, né, que não existiu de forma oficial uma nova proposta do Vasco pelo jogador do Talleres de Córdoba, o Diego Valois. Bom, meus amigos, para encerrar esse vídeo, a gente vai ouvir Maurício Barbieri, né, que fala da expectativa para o clássico de domingo contra o Fluminense. O Vasco vai ter aí o seu primeiro grande teste oficial na temporada, né? Um clássico, um jogo muito importante, e é importante também em relação à tabela de classificação. Confira o que disse o Barbieri. Eu acho que tem tudo para ser um grande jogo. Eu só vou me permitir discordar um pouquinho de você, porque quem está se encontrando, quem está buscando, quem está formando o elenco ainda é o Vasco, dadas todas as mudanças que a gente fez, né, de uma temporada para outra, ainda observando os meninos. Hoje teve a estreia de mais um garoto, que foi o Barros. Então a gente está nesse processo ainda. Eu acho que é um desafio importante que a gente tem no domingo. A gente tem
Além da viagem de vir para cá alguns dias a menos de recuperação, então acho que isso é um fator que também pode ter um peso. Mas a ideia é que a gente possa fazer um grande jogo no domingo, que a gente possa ser bastante competitivo e buscar a vitória, que é o nosso desejo. Então é isso, né? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!